Oi, oi! 5 mitos sobre o hábito da leitura que com certeza estão te bloqueando. Vamos conversar sobre isso hoje. Você já tentou criar o hábito da leitura, mas sempre desiste no meio do caminho? Olha, talvez seu problema não seja falta de disciplina, tá? Talvez sejam as mentiras que você ouve por aí da galera sobre ler. Hoje a gente vai conversar sobre 5 mitos que podem estar bloqueando, impedindo o seu hábito da leitura, principalmente de se transformar em uma coisa prazerosa e habitual no seu dia a dia. Se você tiver interesse, fica comigo depois da vinheta. Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um Blogmentário. Eu tô com meu cafezinho aqui. Cada vídeo aparece com uma xícara ou uma caneca nova, né? Essa foi minha cunhada que me deu. Pois bem, vídeo novo, gente nova chegando. E eu queria, assim, só agradecer a vocês por estarem me acompanhando. Agradecer a vocês pelo carinho, pela simpatia em comentar nos vídeos. E eu queria, antes de começar o nosso assunto, pedir que você se inscreva, porque 80% das pessoas que assistem os vídeos daqui do canal não são inscritos. Então, antes de assistir o vídeo, deixa o seu like, mas, sobretudo, se inscreva, porque aí você vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante pra você. Mas se não for, você se desinscreve, mas eu tenho certeza que vai ser relevante pra você. E hoje eu separei 5 mitos, gente, que vão ajudar a gente a entender um pouquinho, desmistificar, né, essa ideia sobre a leitura, que pode com certeza te ajudar a melhorar a sua relação com esse hábito maravilhoso que é ler. Mas é que você nunca ouviu uma mentira aí sobre a leitura. Então bora lá falar um pouquinho sobre esses 5 mitos, pra gente desmascarar logo essas falcatruas que estão te contando sobre a leitura. Mito número 1. Que você precisa ler rápido para ser um bom leitor. Olha, se já houve mentira pior do que essa no mundo literário, eu não sei. Mas essa, sem dúvida alguma, é uma grande falácia, é uma grande mentira. Muita gente alimenta essa ideia de que ler rápido torna ela melhor. Só que é mentira, gente. Porque velocidade de leitura não tem nada a ver com o aproveitamento. E aí, no meio desse bololô todo, dessa falácia toda, o mais importante é você entender e absorver aquilo que você tá lendo, gente. E cada pessoa tem um ritmo diferente. Eu leio de uma forma e num ritmo. Você lê de outra forma e em outro ritmo. Aí você ouve, né, um candanguinho aí falando, caraca, eu leio 4 livros no mês, 5 livros no mês, 6, tem gente que lê até mais, né? Só que a galera esquece que essa galera aí já tem o hábito da leitura assim, ó, na palma da mão, sabe? Porque a leitura é um hábito, mas a gente vai falar sobre isso depois. E aí, a galera fica se comparando, e acha que porque ela lê muito devagar, ela não é, né, um bom leitor, uma boa leitura, né? O que é uma mentira, tá? Então vamos desmistificar logo essa questão. Mito número 1 desmistificado, tá? Ler rápido não significa ser um bom leitor. E mito número 2, gente, que você tem que terminar todos os livros que você começa. E é uma mentira, né? Você não precisa terminar todos os livros que você começa. Inclusive, a gente bateu esse papo já aqui no canal, né? Acho que algumas semanas atrás eu lancei um vídeo sobre você não precisar terminar as leituras que você começa e que tava tudo bem. Depois que você assistir esse vídeo aqui, dá um pulo nesse vídeo, que aí você vai ver que vai fazer todo sentido, né? A nossa conversa que a gente tá tendo aqui. E aí, gente, essa crença de que você precisa terminar todos os livros que você começa a ler pode estar fazendo você perder muito tempo da sua vida insistindo numa leitura que é um saco. E aí eu já te digo já, se um livro não tá funcionando pra você, meu lindo, minha linda, não tem problema nenhum você abandoná-lo, tá? Deixe desse preciosíssimo literário, sabe? E vai ser feliz com bons livros, né? E ó, digo bons livros, não no sentido elitista da palavra, né? Mas bons livros são aqueles que fazem sentido pro seu momento de vida. São esses que eu tô falando. E aí é importante frisar, né? Na desmistificação, né, desse mito,
que a leitura tem que ser um ato prazeroso, gente. A leitura tem que ser um momento, assim, legal, sabe? Um momento bacana, sabe? Um momento, assim, de contentamento, de prazer, sabe? De satisfação. Se não for assim, não faz sentido. A ideia é você não ficar insistindo numa coisa que não vai dar certo, tá? Então, mito número 2, desmistificado, tá? Você não precisa terminar um livro que você começou. Mito número 3. Vou tomar um cafezinho aqui. Gente, mito número 3. Você precisa ter muito tempo livre para ler. Gente, isso é, assim, uma baboseira, assim. Se isso passa pela sua mente, por favor, meu amigo, minha amiga, tire esse pensamento intrusivo da sua mente, porque é uma falácia completa. Você não precisa de muito tempo para ler. Você só precisa entender quais são os tempos que você tem dentro da sua rotina. Se você ficar nutrindo essa ideia de que você só pode desenvolver o hábito da leitura quando você tiver tempo, quando eu tiver tempo, quando eu tiver uma folguinha, quando eu tiver de férias, você nunca vai ler. Essa aqui é a realidade. E aí, você tem que pensar nos pequenos momentos que você tem para ler, entende? Isso pode ser no ônibus, indo pro trabalho, isso pode ser em intervalos na sua rotina, né? Almoço, pode ser antes de dormir, né? De repente você tem ali 15 minutos, 20 minutos antes de dormir. Não precisa ser 1 hora, né? 20 minutinhos. Você tá ali na tua cama, tá relaxando, tá começando a dormir, ao invés de responder, né, as mensagens no seu celular, né, que vai te cansar, e cansa a mente. Eu não sei se tem essa impressão, né, quando a gente tá deitado na cama, né, a gente tem um monte de mensagem pra responder, você fica agoniado, né, você quer responder e tua cabeça parece que tá cheia, né, isso prestes ali, né, na hora de você dormir. Isso atrapalha a gente, né, e a leitura, muito pelo contrário, a leitura ajuda, sabe? A desacelerar um pouco, sabe? Embalar a gente em outros mundos, outras realidades. Então, de repente pode ser antes de dormir. O segredo, gente, é você tentar encaixar a leitura de forma prática na sua rotina. E uma coisa, assim, mais prática ainda do que tá dando esse conselho pra você e desmistificando essa lorota, né, de que você precisa ter muito tempo pra ler, é que você pode mapear a sua rotina. Mapeie a sua rotina, gente. Sabe? Que horas você acorda? Será que você pode acordar um pouco mais cedo? Ah, não, Guilherme, não tem como acordar mais cedo. Assim, inadmissível, eu preciso dormir. Tá, então que tempo você tem, sabe, durante o seu dia, né, de intervalo, que eu digo, você tem algum tempinho? Quando seu filho dorme, ou de repente, quando ele tá vendo desenho, ou de repente no seu trabalho, no horário do almoço, ou de repente indo pro trabalho, né, você gasta muito tempo na condução. Eu gastava muito tempo na condução, então, quando eu tinha que ler algum texto da faculdade, né, ou até mesmo ler livros, né, eu fazia nesse trajeto, sabe? Então, assim, a ideia é você mapear. Mapeie a sua rotina, porque mapeando a sua rotina, você vai conseguir ter uma noção, uma ideia de como encaixar nesses pequenos momentos a leitura. O quarto mito, gente, de que livros mais difíceis te tornam mais inteligentes. E realmente tem gente que acredita nisso, tá? Tem gente que acha que ler livros tidos como difíceis vai torná-la mais inteligente. E isso, gente, é uma falácia que existe no mundo literário. E aí a gente vê um bocado de gente forçando, né, uma leitura complexa, né, tentando ler, assim, um livro muito acima, né, do seu hábito, do seu nível de leitura. E aí, ao invés de se tornar mais inteligente, né, a pessoa acaba criando desmotivação, né, e frustração para a própria vida, porque, né, a não ser que ela seja uma leitora muito habilidosa, um leitor muito habilidoso, né, no sentido, assim, de ter muita prática, né, com a leitura de livros, essa pessoa vai se frustrar, com certeza, né, por achar que, por ter leituras mais complexas, ela vai ser mais inteligente. E aí, gente, nesse sentido, o livro que vai te tornar mais inteligente é aquele que faz sentido para o seu atual momento de vida, a sua fase atual de vida. É isso que vai torná-lo mais inteligente. Inteligente no sentido de que você vai estar fazendo bom uso, né, do seu tempo, investindo em leituras que realmente fazem sentido para você. Quer coisa mais inteligente que essa? Quinto e último mito, gente, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, é que se você não gosta de ler,
você nunca vai gostar. A galera que pensa dessa forma, ela parte do pressuposto de que você precisa ter uma relação nata, né, com a leitura, né, uma relação de nascência, né, como se fosse alguma coisa já assim intrínseca, né, ao ser humano, aquela ideia de nasceu para a leitura, né, e é uma mentira isso, né, gente, ninguém nasce para a leitura, sabe, as pessoas elas adquirem esse hábito, elas aprendem, né, a colocar esse hábito, né, incluir esse hábito, melhor dizendo, na sua rotina. E aí a gente vê um bocado de gente aí, assim, né, com esse discurso, né, eu não nasci pra ler, sabe, fulano nasceu pra ler, mas eu não nasci pra ler, sabe, e aí ela fica se travando, ela fica, assim, alimentando esse sentimento de síndrome do escolhido, né, sabe, o destino escolheu fulano para ler livros, né, e a mim restou só contemplar essas pessoas que leem livros maneiros e eu não consigo ler, porque eu não nasci pra leitura. Essa coisa louca. Então a galera que pensa dessa forma, via de regra, essa galera só não encontrou o livro certo. Existe uma infinidade, gente, de livros, quadrinhos, contos, biografias, livros de não ficção. É só encontrar o livro certo pra você. E aí, gente, testar diferentes gêneros nesse sentido pode ser a chave para você conseguir incluir esse hábito da leitura. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Algum desses mitos aí já passou pela sua mente? Ou você já ouviu alguém próximo de você falar sobre isso, né? Se você já ouviu, eu vou pedir para você compartilhar no comentário aqui embaixo. Porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você. Além do mais, a gente vai estender o nosso papo por aqui. Então deixa um comentário aqui embaixo e destroca essa ideia maneira. Fica por aqui no Dogmentário, porque a gente vai trocando essa ideia, né, toda segunda, quarta e sexta-feira, quando eu tenho tempo de editar o vídeo, gente. Então a correria é louca, hein, pra editar vídeo, mas é isso daí. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.